Aleluia. Queria que você se assentasse, pegasse sua Bíblia, lá em Filipenses, capítulo 2. Eu tenho uma breve palavra para compartilhar com você. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Quanta coisa já aconteceu aqui hoje, né? Meu coração está até agitado de tanta coisa que já aconteceu aqui nessa noite. Que bom que você está aqui. A gente colocou no Facebook hoje que eu escrevi lá, se eu fosse você, eu não perderia a Rede Jovens Gaditas de hoje. Porque eu já sabia de todas essas coisas que iam acontecer aqui. E além de tantas coisas legais, a presença do Senhor aqui nesse lugar também. Que é a coisa mais legal que pode ter aqui. Mas é claro que a gente não pode ir embora sem receber uma palavra breve. Filipenses 2, versículo 12, diz o seguinte: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Vamos ler juntos esse versículo, eu vou ler e você repete. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Versículo 13, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Eu tenho pensado nesse texto desde segunda-feira, nesse trecho que o apóstolo Paulo diz, ponham em ação a salvação de vocês. E eu andei vendo outras versões da Bíblia, tem versão que põe assim, colocai em prática a vossa salvação. E tem uma outra versão que diz assim, trabalhem com afinco a sua salvação. E eu li esse texto, acho que foi na segunda-feira, e eu fiquei pensando, puxa, o que será que o apóstolo Paulo quis dizer com a gente colocar em ação a nossa salvação? O que é que você pegar a sua salvação e colocá-la em ação? Colocar em prática a sua salvação? O que é que isso significa? Bom, primeiro, antes de tudo, você precisa entender a que tipo de salvação que o apóstolo Paulo estava se referindo. Que tipo de salvação é essa? Não sei se você observou, olha lá no versículo 12. Qual é a primeira palavra que tem aí no versículo 12 na sua Bíblia? Assim, na minha Bíblia também, é assim a primeira palavra. Ou pode ser que na sua versão esteja assim, sendo assim. O que quer dizer esse assim? Quer dizer que esse versículo 12 tem a ver com o que vem antes. O que é que vem antes? Antes vem um hino. É um dos textos mais estudados da Bíblia. Você já deve ter lido esse trecho aí de Filipenses do 6 ao 11. Tem muito teólogo que estuda, analisa, escreve sobre esse texto. Eu nem vou entrar em muitas minúcias, porque eu não tenho tempo hoje. Mas eu quero ler com você, porque nesse versículo 6 a 11, o apóstolo Paulo, ele põe lá qual é o caminho da salvação. O que é que aconteceu para que eu e você pudéssemos ser salvos? E de uma forma bem poética, bem profunda, ele explica para a gente. Olha lá o versículo 5 de Filipenses capítulo 2. O apóstolo Paulo diz o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. E morte do quê? De cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai.
esse é um dos textos mais tremendos da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque nesses versículos está resumido o plano de salvação para uma vida. Se você não entendeu isso aqui ainda, quer dizer que você ainda não foi salvo. Você precisa entender e tomar posse do que esse texto tremendo diz. Ele diz que a nossa atitude tem que ser a mesma de Cristo Jesus. E o que Cristo Jesus fez? Jesus é Deus, 100% Deus, mas ele se humilhou, ele se esvaziou da glória dele e veio em forma de homem. Então Jesus era 100% Deus e 100% homem, e ele veio na posição de servo, humilde, ensinou os discípulos a serem servos, e ele se humilhou e ele foi obediente até o fim, até a morte dele com 33 anos, e o texto explica como ele morreu, uma morte de cruz. E por que Jesus teve que morrer essa morte de cruz? Tem gente que não entendeu por que Jesus precisou morrer numa cruz. Jesus precisou morrer numa cruz porque ele se fez maldição no meu e no seu lugar. Nós éramos malditos por causa dos nossos pecados, condenados à morte por causa dos nossos pecados. Mas Jesus, 100% Deus e 100% homem, se humilhou, foi obediente e falou: Pai, seja feita a tua vontade na minha vida. Derramou o sangue dele naquela cruz, como um cordeiro indo para o abatedouro. E ele derramou aquele sangue poderoso para que o meu sangue não fosse derramado. Mas a história não acabou por aí, porque olha lá o versículo 9. Deus o exaltou à mais alta posição, porque ele morreu na cruz, mas a morte não conseguiu detê-lo. E ao terceiro dia ele ressuscitou, ficou uns dias ainda passeando por aqui, e depois subiu para o céu, exaltado, e está lá sentado à direita de Deus. E o texto diz que ele recebeu o nome que está acima de todo nome, porque depois que Jesus venceu a morte, ele deu para a gente, no nome dele, o poder de vencermos a morte também. Quem pode dizer aleluia? E a gente pode invocar o nome dele e destruir as obras das trevas e ser liberto da ação de Satanás. Porque enquanto você não é salvo, você tem essa ação de Satanás na sua vida. E o texto diz que vai chegar um dia em que todo joelho nos céus e na terra vai se dobrar diante dele. Mas quem é salvo já se antecipa. Quando você é salvo, você já está se antecipando. Eu recebo esse nome de Jesus na minha vida. E eu tenho a mesma posição que ele. Eu falo: Senhor Jesus, eu sou teu servo. Eu me humilho. Eu deposito a minha vida diante do Senhor. E eu sou servo do Senhor. Eu estou me antecipando. Esse é o plano da salvação. E aí? Você já foi salvo? Já teve a mesma atitude de Jesus? Já recebeu esse poder na sua vida? Irmão, sabe que eu estou pensando sobre isso essa semana. Tem muita gente que está na igreja e não foi salvo ainda. Sabia? Eu tenho pensado nisso. Tem muita gente que já ouviu falar de Jesus muitas vezes, mas ainda não foi salvo. Acha que foi salvo, mas não foi. E nessa noite, todos aqui vão sair daqui salvos em nome de Jesus. Você vai receber isso na sua vida, esse texto tão tremendo, e vai se dobrar diante do nome de Jesus. Vai chegar um dia que ninguém vai poder negar, que todos vão ter que se prostrar, mas eu já estou me antecipando, já estou fazendo antes. Bom, então, o apóstolo Paulo, obrigada Vivi, o apóstolo Paulo, ele escreveu esse texto tremendo sobre a salvação, e ele diz assim, lá no versículo 12, meus amados, e ele diz esse texto que a gente leu. Bom, a salvação é uma dádiva, diz aí, dádiva. Você sabe o que é dádiva? Salvação é um presente, é um dom de Deus para você. Lá em Efésios 2:8, o apóstolo Paulo diz o seguinte: pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não poderia ter nada que você pudesse fazer para pagar o preço da sua salvação.
Não tem nada que você possa fazer para ser digno de salvação. O que é que você poderia fazer para pagar o preço? Nada. A salvação é uma graça de Deus na sua vida. Essa palavra é uma das palavras mais importantes da Bíblia, graça. Diz aí, graça. O que é graça? Graça é um favor que você recebe sem você merecer. Isso é graça. Você merecia que Jesus morresse na cruz, no seu lugar? Pergunta para o irmão que está do seu lado, você merecia? Será que você merecia? Jesus era um homem inocente, ele nunca pecou. Ele viveu 33 anos aqui nessa terra e nunca pecou. Você merecia que ele morresse no seu lugar? Olha, irmãos, eu não teria coragem nem de dar a vida do meu cachorrinho no lugar de um pecador. Sabia? Porque eu amo muito meu cachorrinho. Se alguém tivesse falado assim, você escolhe um pecador qualquer aí ou o Abel? O Abel. Escolho o Abel. Escolho, porque ele é um amor. Ele é um amor de cachorro. Ele estava deitado em cima das letras, né, que estavam secando na minha casa, com glitter. Tive que pegar e dar uma chacoalhada nele para tirar o glitter. Mas ele não fez por querer. Ele é bonzinho. Um cachorro, eu não teria coragem de dar a vida de um cachorro. Mas Jesus, um inocente, o Filho de Deus, morreu no seu lugar. Você merecia isso? Claro que não. Não tem nada que você pudesse fazer para merecer a sua salvação. A sua salvação é pela graça. Mas olha que interessante, e eu estou pensando muito nisso esses últimos dias. Não tem nada que eu possa fazer para ganhar a minha salvação. Mas o apóstolo Paulo fala de eu colocar a minha salvação em funcionamento. Coloque em prática, coloque a sua salvação para funcionar. Não é uma coisa interessante? Eu pensei que é como se você fosse dar partida no motor de um carro. Você entra no carro, fecha a porta, põe o cinto de segurança. Você vai para algum lugar, você tem o carro, tem a chave, tem o cinto. Você vai para algum lugar? Não, você precisa ir lá e colocar em prática, dar partida no seu carro. É isso que o apóstolo Paulo fala. O que isso quer dizer? Eu fiquei pensando numa metáfora para você entender o que isso quer dizer. Imagina só. Você está aí vivendo a sua vida normalmente, lutando, trabalhando. Espero que você não seja preguiçoso, para não dizer uma palavra mais feia. Está aí lutando, guardando um dinheirinho ou torrando tudo que você ganha. E um dia, toca o seu celular e você recebe uma ligação que fala assim, olha, fulano, eu quero dizer para você que você tinha um tio-avô, que era milionário. Ele faleceu. E você é o único herdeiro da herança dele. E você está herdando dele 3 milhões de reais. Você só tem que vir aqui no banco assinar um papel, passar a sua conta e a gente vai transferir esse dinheiro para você. Esse dinheiro você ia receber porque você mereceu? Não, você não trabalhou para receber. Mas você recebeu esse dinheiro de uma herança de um tio-avô distante que morreu e deixou tudo para você. Agora, imagina só que você recebe esse dinheiro e você pega o seu aplicativo do banco, abre aí, e pela primeira vez na sua vida não está vermelha a sua conta. Está lá 3 milhões. O banco nem entende o que aconteceu, acha que você está envolvido lá na Lava Jato. Como é que o fulano só tem conta negativa e de repente tem 3 milhões? Só que daí você pensa assim, administrar 3 milhões é muito difícil. Deixa lá os 3 milhões. E daí você andava de ônibus antes. E ao invés de você comprar um carro com os 3 milhões, você continua andando de ônibus, pegando o ônibus lotado, correndo atrás do ônibus, descendo no ponto errado. Quando eu andava bastante de ônibus, de vez em quando eu descia no ponto errado. Eu era meio perdida. E você continua descendo no ponto errado, tomando chuva uma vez, irmãos. Uma vez eu estava vindo de ônibus para o ensaio da banda. Ai, que dó. E daí eu desci na Alberto Sarmento aqui e vim andando para o ensaio da banda. Isso não é mentira. Você acredita que algum infeliz deixou caída na rua uma garrafa de Pepsi cheia pela metade, ou um quarto, assim? E eu estava andando na rua vindo para o ensaio. Nisso, o ônibus parou para eu descer e o ônibus continuou andando. Adivinha o que aconteceu? O ônibus passou em cima da garrafa de Pepsi e eu fiquei cheia de Pepsi. Eu cheguei no ensaio com a minha roupa toda molhada de Pepsi. Você acredita? Aconteceu isso. Verdade. Tá, olha, é difícil andar de ônibus. E outra vez que eu caí na Imperatriz Leopoldina.
Minha mãe vivia dizendo para eu não ir para a faculdade de chinelo e bermuda, e eu teimava e ia. E choveu naquele dia, e eu estava de havaianas e de bermuda. Caí, irmãos, na Imperatriz. Arrebentei o meu joelho. Eu tenho uma cicatriz até hoje. Andando de ônibus, é difícil andar de ônibus. Você é um herói. Você que vem para a igreja de ônibus, vai trabalhar de ônibus. Você é um herói, viu? Parabéns para você. E a pessoa que recebeu a herança, ela continua andando de ônibus e deixa o dinheiro lá. Aí, ela tinha um tênis só. O tênis dela furou. E ao invés de ela ir lá e comprar um tênis novo, ela fala, não, mas esse aqui está refrescante. Não deixa meu pé suar. Por causa dos buracos, ventila bastante, não dá chulé. E a pessoa paga aluguel numa casinha pequena. E ao invés de ela pegar o dinheiro e comprar um apartamento, não. Ela continua morando de aluguel. Sabe o que isso quer dizer? É mais ou menos isso. Você recebeu a salvação de graça na sua vida. Não porque você mereceu. Está lá depositado na sua conta. Colocar em prática a sua salvação é você sacar da sua conta e começar a usar para alguma coisa na sua vida. É isso. A pessoa antes da salvação, ela vivia uma vida ordinária. Depositaram a salvação na conta dela e ela continua vivendo uma vida ordinária. Antes da salvação, ela tinha lá a família dela toda destruída. Depositaram na conta dela e ela continua tendo a família dela toda destruída. Deu para você entender? Pergunta para o jovem que está do seu lado, você entendeu? Vê se ele está com cara de que entendeu ou não. Ele está com cara de que entendeu? Irmãos, isso não quer dizer que você vai merecer a sua salvação. Você está entendendo? Eu não estou sendo herege. Você não vai merecer a sua salvação. Você recebeu de graça, você vai fazer alguma coisa com ela. Porque você sabe que nós somos responsáveis pelas coisas de Deus acontecerem na nossa vida. Você decidiu estar aqui hoje. Você decidiu aceitar a Cristo. Você permitiu que o Espírito Santo te santificasse. Você colocou em prática as boas obras que Ele quer que você faça. Depende da sua atitude. Diz para o seu irmão, depende da sua atitude. Você recebeu a salvação de graça, está depositado na sua conta. O que é que você está fazendo com ela? Pode ser que a salvação esteja depositada lá para você e você continue vivendo a sua vida do mesmo jeito, nada mudou. E eu fiquei pensando nessa palavra e eu pensei que eu poderia falar de N coisas que significam você colocar a sua salvação em prática. Mas como eu já sabia que eu ia ter pouco tempo hoje, eu quero te falar de duas coisas só. Eu sou salvo e agora o que eu devo fazer? Diz para você aí mesmo, diz, eu mesmo, o que eu devo fazer? Isso, eu falo comigo mesmo. Você fala com você mesmo às vezes? Eu falo também, eu falo comigo mesmo, às vezes não tenho vergonha de admitir. Uma vez um aluno viu eu falando sozinha e ficou rindo de mim um tempão. Eu estava falando sozinha. Um tempo atrás eu falava sozinha em inglês, comigo mesma. Mas eu parei, eu superei isso, superei. Teve uma época que eu ficava andando pela casa da minha mãe assim, ó. Daí eu ia falar, o que você está fazendo, Marília? Pensando numa música. E eu ficava assim. Daí ela disse que se eu não parasse, ela ia me bater. Daí eu parei. Então essa neura eu superei. Eu ficava assim o tempo todo. Andava fazendo assim. Mas eu passei dessa. Mas falar comigo mesmo eu não superei ainda. Eu ainda faço isso. E aí, eu sou salvo. O que eu devo fazer? Quero usar esse mesmo texto para te dizer duas coisas. Olha lá o versículo 12. Eu vou ler bastante o texto para ver se entra aí na sua cabeçona. Versículo 12, porque tem gente que a gente tem que falar muitas vezes, né, irmão? Tem que ter paciência, igual aluno. Estou me preparando já para voltar a trabalhar segunda-feira. Aquelas bênçãos de Deus na minha vida. Estava tão bom, Jesus, tão bom. Se for possível, afasta de mim esse cálice. Um dia, quem sabe, né? Um dia. Faz o Leandro ficar bem rico, Jesus. Daí eu fico também. E eu não vou deixar o dinheiro na conta. Vou ter certeza. Não, eu sou boa para gastar dinheiro, irmão. Eu sou muito boa. Eu não sou muito boa para guardar, mas para gastar eu sou boa. Olha lá o versículo 12 de novo. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Sabe qual que é a primeira coisa que você tem que fazer? Eu sou salvo. E agora, o que eu tenho que fazer?
Você precisa obedecer. Diga aí para o irmão que está ao seu lado, você precisa obedecer. Você precisa obedecer. Eu estava estudando, e essa palavra obedecer no grego tem o sentido de você obedecer depois de ouvir alguma ordem. Esse é o sentido. Alguém te deu uma ordem, sua mãe fala para você assim, fulano, vai lavar a louça. E daí você vai e obedece. Fulano, troca de cueca. E aí você toma vergonha na sua cara e depois de 3 dias você tira aquela cueca suja e troca de cueca. Fulano, passa desodorante. E daí você toma vergonha na sua cara, para de ficar com a senhaca aí debaixo do seu braço, compra um Rexona e passa desodorante. Isso é obedecer. Alguém fala alguma coisa para você e você faz depois. Não sei se você percebeu, mas o apóstolo Paulo diz que aqueles irmãos lá de Filipos, eles eram obedientes. Ele diz assim, como sempre vocês obedeceram. Olha que interessante. Eles tinham sido obedientes. O apóstolo Paulo já tinha estado ali em Filipos mais de uma vez. A Bíblia conta em Atos, a primeira vez que ele foi para lá, uma história muito legal, quando Lídia se converteu. Aconteceram coisas muito legais lá em Filipos, ele com Silas. Ele diz, quando eu estava aí com você, vocês me obedeceram. Só que olha que interessante, irmãos, olha lá de novo. Ele diz assim, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. E essa é uma lição que você tem que tirar hoje. O apóstolo Paulo estava lá em Filipos quando ele escreveu essa carta? Não, ele não estava, ele estava bem longe de lá. E ele está dizendo para os discípulos dele, quando eu estava aí perto de vocês, vocês me obedeceram. Vocês vão colocar em prática a salvação de vocês. E vão me obedecer agora, mesmo quando eu estou longe. Eu não estou aí para te dar o apoio, para dar discipulado para vocês, para ir na sua casa, para te chamar sua atenção. Eu estou longe, mas você vai se manter obediente mesmo que eu esteja longe de você. Sabe que lição que a gente tira disso? Colocar a sua salvação em prática é você ser obediente em todos os momentos na sua vida. É fácil ser obediente aqui dentro. Aqui dentro, você é a pessoa mais crente, linda e maravilhosa do universo. Dá um sorriso bonito. Olha só. Isso, tem que fazer uma força, né? Isso, faz força. Aqui dentro, você é maravilhoso. É fácil ser obediente aqui. Difícil é você ser obediente no seu quarto, quando ninguém está te vendo. E é isso que o apóstolo Paulo diz. Colocar a sua salvação em prática é você ser obediente às ordens de Jesus longe daqui. É fácil ser obediente aqui. Difícil é ser obediente quando você está lá na sua sala de aula e o professor manda você fazer alguma coisa que você não gosta. Difícil é ser obediente quando você está lá com seus amigos e eles tiram sarro de alguma coisa do cristianismo, de Jesus. E daí você escolhe entre passar vergonha ou obedecer a Jesus. Difícil é ser obediente quando você está sozinho com o seu celular. Difícil é ser obediente quando você está longe do seu pai e da sua mãe. Ou quando você está viajando de férias. Porque tem gente que só é crente quando está aqui. Viaja de férias e esquece que é crente. Viaja de férias, está num domingo de férias e não vai nem procurar uma igreja para ir cultuar o Senhor. Não, estou de férias. De férias, Jesus entende, até Deus descansou no 7º dia e ainda usa argumento, porque você está de férias, você não vai cultuar o Senhor porque você está de férias, nem ora, nem lê a Bíblia, e eu sou café com leite agora. Você precisa ser obediente, não só aqui dentro, mas ser obediente mesmo longe. Eu converso com o Leandro várias vezes, tem gente que a gente diz que é santo por falta de oportunidade. Estou lembrando de um agora, misericórdia. O que é o santo por falta de oportunidade? O infeliz, ele é santo até ele ter uma oportunidade de pecar. Tipo, o maluco, ele diz que ele acredita no compromisso, o jeito bíblico de amar. E ele defende compromisso. Quando alguém entra em compromisso aqui, ele chora. Tira foto, acha lindo e profetiza, ora em línguas que um dia vai chegar a vez dele e eu sou a favor do compromisso, a coisa mais linda, faz ato profético e rodopia no manto e é para mim até aparecer um feioso.
mandando uma mensagem e dizendo que, ai não, mas nada a ver esse negócio de compromisso. Aí ele tem uma oportunidade. E ele faz o quê? Peca. Tem gente que é santo por falta de oportunidade. Ele está aqui sendo obediente até ele ter uma oportunidade que ele ache melhor. E ele desiste. Ele está aqui até que alguém convide ele para ir no churrasco do primo, do vizinho, do amigo. E daí, ele não é obediente mais. Você precisa colocar a sua salvação em prática e ser obediente mesmo longe. Feche os seus olhos, põe a mão aí no seu coração, antes da gente terminar. Diz aí para o Senhor Jesus, Senhor Jesus, me ajude a ser obediente em todas as situações. Mesmo longe da igreja, mesmo longe dos meus pais, mesmo longe dos meus líderes, mesmo quando eu estiver sozinho, me ajude a ser obediente, em nome de Jesus. E a segunda e última coisa que eu quero falar, o André não está aqui agora que ele está pregando, então posso pôr só 2 pontos. Olha lá o versículo 15. E é tão lindo isso. Olha o versículo 15. Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Sabe o que é você colocar a sua salvação em prática, querido? Colocar a sua salvação em prática é você brilhar no meio da escuridão. Eu não vou fazer isso agora porque não dá tempo. Mas imagina só, se a gente apagasse todas as luzes desse lugar como a gente já fez hoje. E eu pegasse lá na cozinha uma caixa de fósforo e acendesse um fósforo aqui na frente. Você já ia conseguir notar a diferença, não ia? Tudo escuro e um fósforo aceso. A igreja é isso nesse mundo. O mundo é uma escuridão de trevas. O império das trevas ainda tem domínio na vida das pessoas. Talvez o império das trevas reine lá no seu trabalho, na sua casa, na sua rua, na sua escola. E é uma escuridão. Colocar a sua salvação em prática é você ser um fósforo lá dentro. Tá tudo escuro, tudo negro, mas quando você chega, acender um fósforo brilhando no meio da escuridão. Olha uma coisa que eu estava estudando que eu percebi. Você acredita? Tem um verbo que o apóstolo Paulo usou aqui, que tem o sentido de aparecer, que o significado no grego é, eu coloquei aqui, produzir luz. Qualquer coisa que produza luz, esse verbo. Esse verbo só aparece 2 vezes no Novo Testamento, só 2. Uma é aqui, de produzir luz. Sabe qual é a outra vez que esse verbo aparece? Esse verbo aparece outra vez, você nem precisa abrir, lá em Apocalipse 21:11. Quando a Bíblia diz que a Nova Jerusalém, que é a cidade que o Senhor está preparando para nós, ela reflete, ela brilha a glória de Deus como se fosse uma joia reluzindo. Você acredita? Esse verbo só aparece essas 2 vezes. Aqui, de você brilhar como estrela, e a Nova Jerusalém que brilha refletindo a glória de Jesus. É porque é isso que acontece na sua vida quando você coloca a sua salvação em prática. Quando você tira da conta lá que o Senhor colocou na sua vida e começa a usar o dom que Ele te deu, você passa a ser como uma estrela brilhando no céu, como um fósforo na escuridão. Todo mundo vive em trevas, mas eu cheguei, mudou. O reino de Deus chegou. E eu sou um instrumento para refletir a glória de Deus na minha vida. É como se a gente pegasse aquele negócio de glitter, jogasse na sua cabeça aí, e onde você chega, você está refletindo a glória de Deus na sua vida. Isso é colocar a salvação em prática. E eu quero terminar lendo 2 versículos com você. Abre lá sua Bíblia em Efésios 5. Volta aí 1 ou 2 páginas. Efésios 5:8. Efésios 5:8. E os meninos podem até subir já aqui. Efésios 5:8 diz o seguinte: porque outrora vocês eram trevas,
mas agora são luz no Senhor. Diz aí para você mesmo: antes eu era trevas, mas agora eu sou luz no Senhor. Você era cheio de trevas, mas agora a luz do Senhor precisa brilhar em você. E vai lá em Mateus capítulo 5 para a gente terminar. Mateus capítulo 5, versículo 14. O que o Senhor Jesus diz? Mateus 5,14 diz o seguinte: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Nessa noite você precisa decidir colocar em prática o que o Senhor Jesus já te deu. Ele já te deu a chance de você sair do império das trevas e reinar no reino da luz junto com Ele. E você precisa parar de se esconder, de colocar a luz embaixo das coisas. E você precisa colocar em prática o que Ele te deu. E aí, lá no versículo 6, a sua luz vai brilhar diante dos homens. Coloque a sua salvação em prática em nome de Jesus. Fique em pé no seu lugar para a gente orar. Feche os seus olhos aí no seu lugar, querido. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor Jesus, porque o Senhor se esvaziou da sua glória. Veio até essa terra como servo, como homem, se humilhou, foi obediente até a cruz, derramou o teu sangue precioso no nosso lugar. E hoje nós podemos tomar posse dessa salvação. Mesmo que a gente não mereça, Senhor, o Senhor se entregou no nosso lugar e nos deu esse dom precioso que é a salvação dos nossos pecados. Nós te agradecemos, Senhor, por esse privilégio. Porque nós podemos deixar o império das trevas e receber a luz do Senhor Jesus nas nossas vidas. E eu queria que você pensasse aí no seu lugar, querido. Você já foi salvo por Jesus? Já recebeu o Senhor Jesus aí na sua vida como seu Senhor, como seu Salvador? Essa pode ser a noite da sua salvação. De você fazer do Senhor Jesus o dono da sua vida e você se prostrar diante dele e dizer: Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida para o Senhor. E eu sou salvo, em nome de Jesus. Com os seus olhos fechados, eu queria saber se tem alguém aqui nessa noite que quer fazer essa oração e entregar a sua vida para Jesus nessa noite e ser salvo. Se você quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite, eu queria que você levantasse a sua mão aí no seu lugar, dizendo: nessa noite eu estou entregando a minha vida para Jesus e recebendo salvação dos meus pecados. Se você está fazendo isso nessa noite pela primeira vez, levante sua mão aí no seu lugar, dizendo para o Senhor Jesus: Senhor Jesus, hoje eu quero ser salvo, em nome de Jesus. Se você já foi salvo aí no seu lugar, eu vou orar por você para que você coloque a sua salvação em prática. Levante a sua mão aí direita para o céu e diz para o Senhor: Senhor, me ajude
a partir de hoje, colocar a minha salvação em prática. Diz para Ele: Senhor, eu quero Te obedecer todas as Tuas ordens. Não só quando eu estou aqui dentro da igreja, mas quando eu estou longe. Querido, se você está sendo desobediente ao Senhor, com a sua mão levantada, começa a pedir perdão ao Senhor aí no seu lugar. Diga: Senhor, me perdoe, Pai. E diz aí para o Senhor o que é que você está sendo desobediente. Se longe daqui você está sendo desobediente, começa a pedir perdão ao Senhor. Me perdoa, Senhor Jesus, me perdoa, eu quero ser obediente ao Senhor, como Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Me perdoa, Senhor Jesus. Eu saio daqui hoje, diz para o Senhor: eu saio daqui hoje decidido a ser obediente ao Senhor. E eu queria que você pedisse para o Senhor de todo o seu coração, que Ele fizesse você brilhar. Diz: Senhor, me faça brilhar nessa terra, como uma estrela brilhando no céu, como luz no meio da escuridão. Me faça brilhar, Senhor, em nome de Jesus. Onde eu for, eu quero refletir a Tua glória, Senhor. Por onde eu for, eu quero refletir a Tua glória. Eu abençoo, Senhor, cada um dos meus irmãos nessa noite, em nome de Jesus. Que todos eles saiam daqui decididos a colocarem a salvação em prática, a obedecerem ao Senhor em todos os momentos. Não só quando eles estão aqui, mas mesmo no secreto, a serem obedientes ao Senhor e a brilharem, refletirem a glória do Senhor por onde eles forem. Se tem algum deles dando mau testemunho, coloca peso de arrependimento nos seus corações em nome de Jesus. E que nós tenhamos aqui jovens que refletem a glória do Senhor por onde forem, em nome de Jesus. E eu queria que você pegasse uma oferta aí no seu lugar, querido. Nós vamos terminar essa rede ofertando. Pega aí uma oferta. Pega aí uma oferta, ou o seu dízimo. E eu esqueci a minha oferta. Vamos consagrar ao Senhor nossas ofertas, nossos dízimos. Segura a sua oferta, o seu dízimo aí. O meu já vai chegar. Senhor, nós consagramos esse dinheiro ao Senhor. Dizemos que Ele é santo, consagrado para a Tua obra. Abençoa, Senhor, cada um dos Teus servos que vai ofertar nessa noite, que vai dizimar nessa noite. Derrama sobre eles, em nome de Jesus, uma unção de prosperidade sobrenatural. Dizemos que esse dinheiro é santo, consagrado para a obra do Senhor, em nome de Jesus. Amém.